Continuando com o estudo sobre a oração. Hoje vamos falar de 5 tópicos últimos. O primeiro, a oração é um dos símbolos de humildade diante de Deus. Quando oramos, só estamos reconhecendo diante de Deus que tudo é dele e nada é nosso. Vamos pensar o seguinte: o ar que respiramos é nosso? A terra que nós pisamos é nossa? A saúde que nós procuramos tanto, o bem-estar, a prosperidade, as conquistas, sabe? Que nós almejamos, será que realmente é nossa? Será que tudo isso que nós procuramos tanto, sabe, lutamos, será que realmente é nossa mesmo? Quando colocamos nosso egoísmo achando que conquistamos por conta própria, falhamos gravemente. Na verdade, tudo que temos é símbolo da providência divina. Como resultado, oramos em forma de humildade diante da grandeza de Deus. Aliás, aqui vale ressaltar o seguinte: não veja a grandeza de Deus como uma barreira entre você e Ele. Na verdade, veja como uma oportunidade de se aproximar ainda mais dEle. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais em sua vida. Pensamos o seguinte: por servir a um Deus grande, lhe dada a oportunidade de constantemente estar falando com esse Deus maravilhoso e ser ouvido. Você e eu podemos a qualquer minuto entrar em sua presença, que Ele vai estar pronto para nos ouvir. Façamos isso sempre em humildade. Inclusive, Pedro faz uma consideração sobre essa posição de humildade diante de Deus. Está escrito assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, de nós. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. A ordem mencionada por Pedro é justamente essa: humilhar-nos diante dele, do Deus Todo-Poderoso, e lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e crer que ele está cuidando de nós. O cuidado de Deus é tão grande em nossa vida que todas as vezes nós devemos nos humilhar diante dele, como forma de agradecimento por todo o privilégio que ele tem nos dado. Amém? Agora vamos para o segundo tópico. Tem uma posição certa para nós orarmos? Quando orarmos de joelho, estamos manifestando uma reverência diante da grandeza de Deus. Contudo, não quer dizer que, se orarmos de pé, Deus não nos ouvirá. Na verdade, quando Deus vê alguém orando, Ele muitas das vezes está mais preocupado com a sinceridade do coração do que com a posição do corpo físico. Eu posso estar de joelho fisicamente, contudo, se a minha alma não estiver de joelho, de nada adianta. Existe até um versículo que nos fala mais sobre isso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Está escrito em Salmos 51, 17. O que realmente brilha aos olhos de Deus é um coração quebrantado e contrito. E isso jamais Deus vai rejeitar de nossa parte. Glória a Deus. Terceiro tópico. A oração manifesta exatamente como somos.
É interessante pensar na oração como manifestação do nosso verdadeiro eu, pois no momento que estamos diante de Deus, não existe segredos, não é verdade? Não existe absolutamente nada que seja oculto aos olhos de Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Sendo assim, veja a oração como uma oportunidade de manifestar o que está dentro de você. Algumas pessoas se classificam tendo 3 atitudes com sementes a compartilhar algo. Primeiro, compartilham coisas superficiais com as pessoas que não convivem muito tempo, como colegas e aqueles que você encontra em filas de caixa, de supermercado, banco, etc. Segundo, compartilham sentimento com pessoas íntimas. Quando vão mais a fundo, são capazes de compartilhar até segredos. 3. Existem coisas íntimas que não compartilhamos com ninguém, guardam somente para si. É exatamente nesse ponto 3 que você pode contar com Jesus. Existem coisas que são internas e extremamente delicadas para falar com outras pessoas. Por isso deve ser falada somente ao Espírito Santo em oração. Veja isso como um manifesto do verdadeiro eu que tem dentro de cada um de nós. É exatamente isso que Deus espera na oração, uma entrega sem reservas. Quando mais fazer isso, mais intimamente se vai ser mais íntimo de Deus. Aqui entra o poder da oração em secreto, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore. Seu Pai que está no secreto. Então, seu Pai que vê no secreto te recompensará. Mateus 6,6. Existe até uma história interessante de uma aluna de um seminário bem tímida, ao qual nunca se pronunciava. Certa vez, enquanto se debatia sobre a oração, ela levanta as mãos e pede para falar. O palestrante, abismado com aquilo, pois ela nunca falava, e os outros alunos também, escutaram apreensivo o que seria dito. A aluna começa a dizer: tenho uma dúvida sobre a oração, pois às vezes parece que oro e Deus não me responde, e sinto-me distante de Deus, como se estivesse cumprindo apenas uma obrigação. Devo continuar orando? Fica um silêncio na sala e o professor propositalmente deixa o silêncio se estabeleceu por alguns minutos. Logo após, responde ela dizendo o seguinte: está vendo esse silêncio? Isso se deve porque vimos você falar com sinceridade. Alguém que nunca se manifesta, quando faz, utiliza da sinceridade. Da mesma forma que estamos compreensivos com a sua situação, pode ter certeza que Deus também está. Então continue orando. Essa é a verdade. Deus espera de nós um eu totalmente entregue e sem reserva alguma a Ele. Vamos para o 4º tópico, glória a Deus. A oração não é só manifestar a nossa vontade, mas receber as verdades de Deus, substituindo pelas nossas. Glória a Deus. A Bíblia diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Existem algumas pessoas que,
quando oram, estão preocupadas somente com seus próprios deleites, mas isso não é uma verdadeira oração. A oração sincera é quando você está comprometido em descobrir a vontade de Deus. Tiago, nesse versículo que mencionei, também responde aquelas pessoas que oram e nunca recebem. Talvez seja a hora dessas pessoas repensarem o modo que estão orando. Não dobre o joelho buscando sua satisfação própria, mas busque, acima de tudo, agradar aquele que te chamou. Não é para chegar diante de Deus cheio de si mesmo. Nós não chegamos a Deus cheio de nós mesmos. Na verdade, é para demonstrar nossa real situação. Aquele vazio, sabe? Um vazio completo que precisa ser preenchido. Thomas Menton disse: a oração é uma expressão de quem somos. Somos uma incompletude vivente. Somos um vão, um vazio pedindo preenchimento. De joelho, você deve estar mostrando diante de Deus que precisa ser mais cheio da vontade dele e vazio das suas. Nós devemos estar cheio de Deus e vazio dos nossos dos nossos achismos. Amém? Agora o último tópico, glória a Deus. Além do conhecimento, pratique a oração. Quero fechar esse estudo bíblico dizendo o seguinte: explicamos o máximo possível questões importantes sobre oração, mostrando de um ponto de vista bíblico. Contudo, não adianta nada você saber e não praticar. Tenha uma devoção diária a Deus, reservando sempre momentos para falar com Ele. Não se esqueça de conversar com Ele em todos os momentos também, pois às vezes pensamos que Deus só se manifesta quando estamos em um momento de oração, mas na verdade não. Ele está pronto para nos ouvir em todo momento. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos com outras pessoas, o Espírito Santo está ali conosco. E isso acontece em todo momento. Então, em todo momento devemos estar em oração. Deus espera que a cada passo e pensamento você inclua Ele, conversando com Ele e ainda que em pensamento. Espero sinceramente que venhamos ser uma geração que dobra os joelhos para vencer uma guerra, que tira as nossas mãos e confia nas mãos poderosas de Deus. Quanto mais a igreja clamar, mais o sobrenatural do Espírito Santo vai se mover. Vamos experimentar? Vou fechar com esse versículo. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está escrito em Tiago 5,16. Se você, apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Está escrito em Mateus 7,11. Amém. Glória a Deus. Deus seja glorificado em suas vidas. Que a graça, o amor, sabe, o poder de Deus entre na sua casa e em sua família. Em nome do Senhor Jesus. E se esse conteúdo sobre oração lhe ajudou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal,
Ative o sininho para que quando tivermos mais conteúdo, mais estudo, possamos estar juntos. Quando nós abrimos nossa mente para aprender mais de Deus, coisas grandes e maravilhosas nos são dadas. Em nome de Jesus. Amém? Fique todos na paz do Senhor.